E vamos iniciar nossa aula número 4 de arte vetorial. E na aula de hoje, nós vamos trabalhar os 3 conceitos oriundos das aulas anteriores para a construção de um objeto figurativo. A nossa sugestão para essa aula é a construção de uma xícara, devido ao fato de que esse objeto ele tem todos os elementos que foi apresentado nas 3 aulas anteriores. Fica claro como uma sugestão, você pode fazer o objeto que você desejar. Mas a orientação é que você faça um objeto simples para que você possa se preocupar com os fundamentos e nem tanto com o acabamento. Muitas vezes, quando nós queremos fazer uma ilustração complexa, os fundamentos do desenho ficam em segundo plano. Então, em muitos casos, nós presenciamos excelentes acabamentos, porém, o fundamento do desenho está faltando. Então, o que eu quero que vocês pensem nesse curso, de arte vetorial é uma introdução, uma imersão nos fundamentos. Naturalmente, fazendo objetos mais simples, você vai poder focar melhor nas ideias de fundamento, tanto na construção tridimensional, luz e sombra, composição, equilíbrio, simetria. Isso vai ajudar você a depois você ir evoluindo e fazendo elementos mais complexos. Então, nessa aula, nós vamos trabalhar quais objetos, Vamos trabalhar pires, vamos trabalhar a xícara propriamente dita, vamos trabalhar a alça. Além disso, vamos trabalhar a luz e sombra, Vamos trabalhar tanto a sombra que é projetada na superfície, quanto a sombra que é projetada no objeto. Nesse caso específico, a minha sugestão é que você vá trabalhando os elementos geométricos em camadas. Eu não costumo fazer isso devido à minha prática de desenho, mas quem está começando, é interessante que faça o pires numa camada, a xícara em outra camada, inclusive a alça em outra camada. Também é interessante que a xícara seja trabalhada com simetria. Então, alguns softwares, quando você clica no comando simetria, ele já faz automaticamente as duas metades, Mas no caso do Inkscape, você vai ter que fazer uma metade, copiar e colar e refletir. Junta as duas e aí você vai ter a construção, da xícara propriamente dita. Então vai depender muito do software que você vai estar utilizando. Então procure conhecer o seu software, procure ver, E aí a partir disso você vai tomando as suas decisões artísticas mais importantes. O que é muito importante é que nesse primeiro momento você tenha a preocupação de fazer um bom planejamento da sua ilustração. Outra questão também muito importante é o trabalho dos valores tonais. Então, nossa sugestão é que você trabalhe com 3 tons básicos, ou seja, luz, meio tom e sombra. Esses 3 tons vão ajudar você a fazer depois os tons intermediários entre esses 3, Mas é muito mais fácil você trabalhar com raciocínio de 3 do que, por exemplo, você pegar toda a paleta de sombras, que seriam 10 tonalidades, e já ir trabalhando. Então você procura trabalhar com 3, e aí a nossa sugestão é que o meio tom seja um valor fixo e para a luz e para a sombra, você pode trabalhar 3 tonalidades. Então, observem, você vai ter 3 tons básicos que você vai trabalhar. Luz, meio tom e sombra. Só que, depois quando você for iniciar a fazer o acabamento, você pode, para a luz, dividir em 3 tonalidades, 3 gradações, e para a sombra, mais 3. Isso vai deixar o seu trabalho mais suave.
O meio tom você mantém sem divisões. Mas tanto a sombra como a luz você pode aumentar essas gradações. Isso vai deixar o seu trabalho mais suave, mais próximo do trabalho realista. E aí, obviamente, dependendo do acabamento que você vai fazer, por exemplo, um acabamento mais esfumaçado, um acabamento mais sólido, é o que vai ajudar a estilizar ou deixar o seu trabalho mais natural. Uma coisa que é muito importante nesse tipo de trabalho é a preocupação em usar referências. Então, nesse caso aqui, eu estou utilizando uma referência do professor Giovanni Tifardi, do livro Drawing, a Complete Guide. Então, essa alça, a xícara, como ela está montada, eu estou utilizando uma referência fotográfica, né? Aliás, perdão, no caso do Giovanni Tifardi, eu estou utilizando um desenho. Mas a nossa sugestão é que você não faça de cabeça, que você procure utilizar uma referência fotográfica. Por que isso, né? Porque a referência fotográfica, ela ajuda a você pensar no modelo da xícara, no design, também ajuda a pensar nela tridimensional, a pensar nela na execução da luz e sombra. Se possível, você pode inclusive pegar uma própria xícara da sua casa, né, e fazer uma observação ao vivo. Isso seria o trabalho ideal, né? Porque aí você vai estudar a profundidade, a percepção do objeto, né? Se você puder montar uma iluminação, fica ainda mais interessante, né? Mas, obviamente, se caso isso não for possível, utilize uma referência fotográfica ou até mesmo, como no meu caso, utilizar um desenho, tá? Isso é muito importante. Trabalhar. Vou dar um exemplo básico do quanto isso pode ser relevante para o nosso trabalho. Reparem que tem uma bordinha branca que eu fiz aí na xícara. Essa borda branca só é possível, só foi feita, né? Porque eu prestei atenção na referência do Giovanni Tifardi. Sem isso, honestamente, de cabeça, eu não teria jamais observado essa bordinha branca, que às vezes é o que faz a diferença entre uma ilustração bem montada, bem acabada, uma ranhura, uma textura. Isso faz muita diferença na hora de você fazer a ilustração. Bom, pessoal, também uma sugestão é que vocês trabalhem inicialmente com tons de cinza. Sei que a gente está falando sempre de luz e de sombra, mas, obviamente, todo esse trabalho poderia ter sido feito com cores. Aliás, todas as aulas da arte vetorial poderiam ter sido feito com cores. Mas qual que é o objetivo aqui? É o de simplificar o aprendizado. E quando nós trabalhamos com as escalas de cinza, essa noção de brilho e de contraste ela fica mais acentuada. Então, por isso que nós trabalhamos, nesse primeiro momento, apenas com tonalidades de cinza. Tá? Naturalmente, você pode utilizar ainda cores. Dependendo do software vetorial, você pode criar uma camada de cores e deixar no modo multiplicação. Esse modo multiplicação, ou você pode baixar também a opacidade, vai fazer com que a cor entre, né, nessas tonalidades de cinza. Então, todo o trabalho que você fez com as tonalidades de cinza vão ser aproveitados, tá? Então, esse raciocínio de você trabalhar os cinzas para depois aplicar as cores, isso é uma técnica de pintura tradicional, né? Muitos pintores tradicionais, eles fazem primeiros estudos todos com as tonalidades de cinza para depois aplicar cores. Em alguns casos, inclusive, eles fazem todo o desenho com a tonalidade de cinza e depois eles aplicam em cima da pintura, né, em cima do desenho com as tonalidades de cinza, a pintura. Em outros casos, eles fazem um estudo pequeno, né, com as tonalidades de cinza, deixa do lado ali para ter uma espécie de guia, né, de contraste, de brilho, e aí realiza a pintura. Eu sei que nós estamos trabalhando sempre com a esfera digital. Entendo isso, compreendo isso. Mas todas as nossas técnicas, elas são oriundas do desenho
tradicional, né? São técnicas que ultrapassam séculos, né? Então, vale muito a pena estudar o desenho tradicional para que você possa ter um melhor aproveitamento na arte digital. Às vezes, nós nos preocupamos em excesso com os atalhos do software, mas nós nos preocupamos pouco com a construção daquilo que nós estamos desenhando. Pessoal, agora uma sugestão para o trabalho é você ir mediando as tonalidades de cinza. Então tomem apenas alguns cuidados. Então, por exemplo, evitem utilizar o branco puro e o preto puro, porque aí no caso você vai ter uma gradação completa e não é o nosso objetivo. Nós queremos trabalhar as tonalidades de cinza. Então trabalhe de 10% de cinza a 90%, tá? Claro, se o desenho pedir que você em algum momento tenha ausência total de luz, coloque 100%. E se tiver ausência total de preto, coloque lá 100% de branco. Obviamente, você vai saber o que o desenho pede. Mas, para termos de aprendizado, é interessante que você trabalhe com essa gradação. Isso vai ajudar a você não utilizar tanto o branco como o preto, uma espécie de muleta, né, para resolver os seus trabalhos, as suas imperfeições. No caso das gradações na xícara, isso é um recurso que eu utilizo porque eu gosto de um trabalho mais estilizado. Eu gosto de fazer as massas quebradas. Essas massas quebradas, elas remetem, né, um reflexo, remetem uma distorção que a própria porcelana, né, pode ter. Isso ajuda a deixar a coisa mais tridimensional. Mas, naturalmente, você pode utilizar o recurso que você achar melhor. Eu, particularmente, acho interessante na arte vetorial esses traços mais quadriculados, essas massas mais blocadas. Então, isso me chama mais a atenção e me dá vontade de estar experimentando. É importante que você se divirta nesse processo de construção, né, da ilustração. Então, você pode tentar jogar o seu traço, jogar o seu estilo dentro de um fundamento. Então, por exemplo, uma xícara dessa, eu não vou tentar fazer uma xícara realista. Não é o meu tipo de trabalho. Eu gosto de trabalho estilizado, mais quadriculado, né? Você pode, de repente, tentar fazer uma coisa mais puxada para o cartoon, você pode tentar fazer uma coisa mais puxada para o anime, e assim sucessivamente. Ou seja, o fundamento, ele é universal, né? Isso que é muito interessante. E você aplica para o estilo, para a necessidade que você precisa. Pessoal, uma coisa muito importante é a questão do acabamento. A arte vetorial, ela não é uma arte de preenchimento, ou seja, ela não é que nem os softwares bitmaps, que você vai dar uma pincelada e você vai estar literalmente colorindo, né? Na arte vetorial, você cria desenhos o tempo todo. Então reparem que essas tonalidades de cinza que foram criadas, na verdade, eram desenhos, né, criados com a ferramenta Pen Tool, né, com a curva Bezier. Então eu estou criando desenho o tempo todo. O que significa é que esses desenhos eles vão ficar sobrepostos à imagem, né, à xícara. Então, como nós criamos desenhos, pode criar o erro, né, de ter algumas áreas que ficam vazadas, que ficam sem o devido preenchimento. Então, nesse caso, tomem cuidado, façam o acabamento. A sugestão é que vocês usem, né, os traços, né, os nós dos sólidos geométricos para ajustar. E use bastante o zoom, né? O software vetorial ele tem uma vantagem em relação ao software bitmap, que ele não fica cerrado, né? Você não tem que enxergar por meio dos pixels, né? Então você pode dar zoom muito forte, né? Um zoom bem avançado que você vai conseguir ver com uma boa definição
o seu objeto. E aí você vai poder trabalhar com um pouco mais de segurança, com um pouco mais de fidelidade, né, em relação aos elementos de junção, né? Você vai conseguir fazer esses desenhos com mais qualidade. Uma coisa que é muito importante na esfera vetorial é que você pode depois pegar esse objeto e você pode mudar as cores, você pode copiar, você pode fazer alterações, você pode transformar essa xícara numa xícara vitoriana, você pode transformá-la numa xícara moderna, ou seja, você pode transformar esse esboço que você tem aí da xícara em várias xícaras, né? Coisa que às vezes no bitmap você não pode fazer isso, né? Você já faz a ilustração toda pronta, eu quero uma outra ilustração. Fica difícil às vezes de você fazer o ajuste, né? Mas no vetorial isso é muito interessante, né? Uma coisa também muito importante que entra na questão do checklist, né? Da arte vetorial propriamente dita, né? É a preocupação em fechar os pontos. Isso é muito importante. Você nunca deve deixar pontos abertos na esfera vetorial. Por quê? Porque você está trabalhando com um elemento de desenho que ele é editável, né? Então, se você deixa os pontos abertos, ou seja, você faz o desenho, mas você não fecha o ponto entre eles, você pode correr o risco de você abrir em outro programa, você abrir em outro computador, ou até mesmo você querer mudar as cores e o resultado não ficar da maneira que precisa, né? Na hora de você exportar para um PNG, um JPEG, um TIFF, um PDF, não sair da maneira que você deseja. Outra coisa também, quando você vai comercializar imagem vetorial, por exemplo, num iStock Photo ou num Vector Stock, enfim, nesses sites, né, de venda de imagem, uma das coisas que é o pré-requisito é que o vetor estejam com os elementos todos fechados. Então é sempre bom que você tenha essa preocupação na hora de desenhar, na hora de construir a imagem. Bom, pessoal, já estamos chegando aí na finalização do projeto, né? Espero que vocês tenham gostado aí do trabalho. Se vocês gostaram, peço que vocês curtam, que vocês compartilhem. Sempre lembrando, né, que esse trabalho ele é oriundo, né, da graduação tanto da comunicação em mídias digitais como da graduação de artes visuais, né, que ministramos na Universidade Federal da Paraíba. Então isso aqui são introduções, são aulas introdutórias que, obviamente, nas aulas presenciais a gente aumenta, a gente deixa mais com mais profundidade, né, esses conhecimentos. Mas são introduções eficientes, são introduções que vale a pena você observar. Então, desde já, eu peço que se vocês gostaram, que vocês curtam, que vocês compartilhem, né, e que vocês vejam as outras séries de aulas desse canal. Nós estamos indo para o nosso quarto encontro, falta apenas mais uma aula para nós completarmos a nossa jornada de introdução, isso é muito importante, de introdução à arte vetorial, ok? Então, façam os ajustes, salvem, né? Sempre salvem a cada etapa o trabalho e depois vocês exportam para a esfera bitmap. Então, desde já, o meu muito obrigado e até a nossa próxima aula de arte vetorial.